Estamos aqui de novo, galera, para mais uma aula de matemática com o professor PH, para dar uma formação a mais para a sua jornada em relação ao Enem 2020. E vamos para o que nos interessa, a primeira questão da aula de hoje, que é a respeito de geometria, assunto campeão do Enem de todas as edições. Vamos lá para a primeira questão de hoje. Uma piscina com 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade tem a forma de um paralelepípedo retângulo. É um dos prismas mais comuns, como o cubo, nos vestibulares, nos Enems, nos concursos da vida. Se o nível da água está a 20 centímetros abaixo da borda, o volume de água existente na piscina é igual a... Bem, para a gente calcular o volume de um prisma, seja de um paralelepípedo retângulo, como a questão enfoca, ou como a de um cubo, estou dando aqui exemplos de dois prismas campeões em concursos, é só multiplicar a área da base vezes a altura, você encontra o volume desse prisma. Só que aqui eu quero ressaltar como assunto de matemática básica, do fundamental, os 6 sistemas de medidas oficializados, né? As medidas de comprimento, de área, capacidade, volume, massa e tempo. Existe um acordo signatário entre os países e esses sistemas de medidas vocês têm que dominar. Se você observar aqui no enunciado da questão, trata de 5 metros as dimensões desse paralelepípedo retângulo, 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade. Você observando aqui a figura que está colocada aqui na questão, aqui você tem 50 decímetros, 30 decímetros, 20 decímetros e aqui 18 decímetros. Esse sistema aqui que está em volta da questão é as medidas de comprimento, que tem os múltiplos e os submúltiplos, e como unidade padrão do sistema de medida de comprimento é o metro. E os submúltiplos são do metro decímetro, centímetro e milímetro. 1 metro equivale a 10 decímetros. E 1 decímetro equivale a 10ª parte do metro. Nesse caso aqui, 20 decímetros não é nada mais, se você dividir por 10, é 2 metros. Se você pegar 50 decímetros como 30 decímetros, dividir por 10, você vai encontrar 5 metros e 3 metros. Só que a água, ela não está na sua altura, vamos dizer assim, totalmente. Até aqui pela figura ilustrativa. Você tem 20 decímetros, que é a altura do paralelepípedo aqui em volta da questão, que corresponde a 2 metros, mas só tem o líquido até 18 decímetros, que equivale, se dividir por 10, a 1,8 metros. Aí no item A diz que o volume dessa piscina é de 27 mil centímetros cúbicos. Até a letra E, que é 30 metros cúbicos. Como eu bem mencionei, o volume de um paralelepípedo retângulo é só você multiplicar a área da base vezes a altura. Você vai ter aí o volume aí. No caso, se você multiplicar 5 metros, que na figura tinha 50 decímetros, 3 metros, que na figura tinha equivalente a 30 decímetros, e 1,8 metros, ou 1,8 metros, que equivaleria na figura a 18 decímetros, você vai ter 27 metros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Se você multiplicar 27 vezes 1000, você está dando essa resposta que é dada aqui em volume, numa unidade de capacidade. Volume não é capacidade, capacidade não é volume, mas vocês podem relacionar muito bem esses dois sistemas de medidas, que eles são oficializados e existe esse acordo signatário entre os países. Ou seja, 27 metros cúbicos é a mesma coisa de 27 mil litros, já que de metro cúbico para litro basta multiplicar por 1000. Aí tanto você poderia procurar a alternativa
que refere-se a 27 metros cúbicos, como a 27 mil litros. Que no caso aqui da questão, a resposta correta seria a letra C, o equivalente a 27 mil litros. Ok? Vamos, galera, para a nossa próxima questão. Bem, o assunto da nossa questão de hoje trata de logaritmos. Logaritmos, ela está presente em todas as provas do Enem. Ele é um assunto, o estudo de logaritmo que está na álgebra, na parte da matemática chamada álgebra, é uma operação muito potente, muito importante na matemática do ensino médio. Veja que logaritmo está associado à química no estudo de pH e pOH, está relacionado, eu estou dando aqui alguns exemplos, com a geografia, a escala Richter, que trata de tremores de terras, de abalos sísmicos, é uma escala logarítmica. A acústica na física trata também de uma escala logarítmica. Tem a matemática financeira também que requisita os recursos dessa operação gigantesca que é o logaritmo. E a dica que eu dou e deixo hoje é que, além de a gente resolver essa questão 2 na aula de hoje, galera, se liga nos estudos de logaritmos, principalmente na definição de logaritmos, como a sua nomenclatura como um todo, as propriedades e no estudo da função logarítmica em si. E vamos aqui para a questão número 2. No dia 6 de junho de 2000, um terremoto atingiu a cidade de Ankara, na Turquia, com registro de 5,9 graus na escala Richter. E outro terremoto atingiu o oeste do Japão, com registro de 5,8 graus na escala Richter. Considere que M1 e M2 medem a energia liberada sob a forma de ondas que se propagam pela crosta terrestre, pelos terremotos, com registros na escala Richter sendo R1 e R2. Esse registro, que aqui na Turquia foi de 5,9 e no oeste do Japão 5,8, ele está aqui relacionando aos valores de R1 e R2, respectivamente. Sabe-se que estes valores estão relacionados pela fórmula. Bem, se você observar aqui a fórmula, você tem R1 menos R2 é igual a log de M1 sobre M2 na base 10. A escala logarítmica ela tem diversas bases. Uma delas é a base 10, que é considerada uma base universal como a base de logaritmo neperiano, que a base é E. E considerando-se que R1, dados da questão aqui, seja o registro do terremoto da Turquia, e R2, ele afirma aqui, o registro do terremoto do Japão, pode-se afirmar que M1 sobre M2 é igual a... Antes da gente observar aqui a fórmula ou o modelo matemático, vamos ver aqui um pouco da definição de logaritmo. Na definição de logaritmo, a gente costuma dizer que a gente lê de cima para baixo. Aqui nós estamos mencionando o log de B na base A igual a X. Esse Azinho aqui abaixo é a base, esse B é chamado de logaritmo, logaritmando ou antilogaritmo, e o X é o logaritmo. Voltando aqui a leitura é log de B na base A igual a X. Esse B aqui que está acima do A é chamado de antilogaritmo ou logaritmando. Esse Azinho aqui abaixo um pouquinho da palavra log, que é a abreviação de logaritmo, é a base, e o X é o logaritmo. Eu costumo dizer que a gente lê de cima para baixo e responde de baixo para cima. Você vai dizer que A elevado a X é igual a B. Sempre a base elevado ao logaritmo é igual ao antilogaritmo. A elevado a X é igual a B. A elevado a X é igual a B. A condição para que um logaritmo exista é que esse A, que é a base, deve ser um número maior que zero e diferente de 1. Tá aqui A diferente de 1. Isso é a condição de existência do logaritmo. E essa parte aqui de cima é a definição de logaritmo.
A potenciação ela leva a duas operações inversas, tanto a radiciação como a logaritmação em determinadas situações. Esse b ele é chamado de logaritmando, sendo que b deve ser maior que zero. O antilogaritmo, que é o b, ele é maior que zero. E a base ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Um número estritamente positivo, ou seja, maior que zero, e além de ser estritamente positivo, ele tem que ser ainda diferente de 1. E o x é o logaritmo. Esse x aqui, o resultado dessa operação, vamos dizer assim, ele pode ser qualquer número, ok? Assim, vamos voltar para a questão. Usando, não esqueça, que a base é elevada ao logaritmo dá o antilogaritmo, ou seja, o azinho é elevado ao x, vai dar o bzinho. Voltando aqui para a questão, se você pegar a fórmula matemática, R1 é o registro do terremoto na cidade da Turquia e R2 o terremoto do Japão. A gente faz até esse cálculo mental. Se você não precisa nem fazer esse cálculo escrito, mesmo sendo uma questão de logaritmo, uma operação potente. Mas veja bem, se você pega o registro da Turquia, que é R1 5,9, substituir aqui, e o R2, que é o registro do terremoto no Japão, no oeste do Japão, que é 5,8, quanto é 5,9 menos 5,8? Dá 0,1. 5,9 menos 5,8 é igual a 0,1. Aí, pela definição, ó, a base elevada ao logaritmo, com essa diferença aqui, ó, de 5,9 menos 5,8 é 0,1, você vai ter 10, que é a base, pela definição, que a gente bem mencionou há pouco tempo. Você vai ter 10, que é a base do logaritmo. O 10 aqui é a base. Está aqui a base, o 10, elevado ao logaritmo, que seria a diferença, a subtração entre 5,9 e 5,8, você vai ter 10 elevado a 0,1. E justamente ele quer saber o valor aqui do antilogaritmo, que é M1 sobre M2. Ó, pode-se afirmar que M1 sobre M2 é igual a, especificamente para essa questão, a resposta de M1 sobre M2, já que, pela definição, base elevada ao logaritmo dá o antilogaritmo. Quem é o antilogaritmo aí, meus queridos? M1 sobre M2. É o logaritmo R1 menos R2, que é 0,1, e a base é 10. Como a definição diz que a base elevada ao logaritmo dá o antilogaritmo, a resposta dessa questão vai ser 10 elevado a essa diferença, que é 0,1. Portanto, M1 sobre M2 vai ser exatamente igual a 10 elevado a 0,1. Portanto, a questão número 2, a alternativa correta aqui seria a letra B. Vamos agora para a nossa terceira questão dessa aula. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostra no esquema a seguir. Bem, o que é que eu dou para vocês como base, como referência? O Enem, ele pode cobrar dois tipos de sequências que não são caóticas. Existe uma lei de formação, uma lei de recorrência por trás dela. Por trás dessas sequências, que são as progressões aritméticas, ditas PA, e as progressões geométricas, dita PG. Mas em qualquer sequência, isso nós estamos assistindo, vendo essas sequências, sejam nas redes sociais, como Facebook, como Instagram, como WhatsApp. Veja qual o padrão que está por trás desses números, ou dessas sequências principalmente as numéricas. Voltando aqui para a questão, nunca esqueça desse padrão. Muitas dessas questões, não necessariamente você tem que saber todo o modelo, todas as expressões e fórmulas matemáticas que delineiam uma sequência numérica, seja PA, seja PG, certo? Veja o padrão, veja como a sequência se configura.
E Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas, de acordo com a sequência conforme mostrada no esquema a seguir. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade, que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior, as já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Se você observar, na linha 1, você tem o número 1. Na linha 2, observe que você vai do número 1 ao número 2 e depois volta até o número 1. Na linha 3, você vai 1, é a sequência dos naturais, dos números inteiros aí, naturais. Você vai do 1, 2, o 3, aí depois o 2 até o 1. Na linha 4, se você observar o padrão aí, você pode até descobrir, querido aluno, outra forma de resolver essa sequência. Mas vamos ver esse padrão. A linha 4, você vai do 1 até o 4, aí depois decai. É como se os números você construísse de forma crescente e depois vai construindo uma sequência de números em cada linha de forma decrescente. A linha 4 vai do 1 até o 4. Depois 3, 2, 1. Se eu fosse construir aqui por esse padrão definido, observado, analisado, a quinta linha seria do 1 até o 5, aí depois 4, 3, 2, 1. A linha 6, professor, do 1 ao 6, depois 5, 4, 3, 2, 1. Consequentemente, a linha 9, que ele quer saber qual será essa soma, você vai somar os inteiros naturais de 1 até 9 e depois você decresce. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você observar aqui, isso é uma sequência chamada de progressão aritmética. Existe o termo geral de uma PA, existem as propriedades da progressão aritmética, que vocês podem muito bem revisar nos seus afazeres como estudante, independente do local que vocês vão estudar. Existe a soma da PA, que é a famosa soma de Gauss. Enfim, se você pegar aqui, na nona linha, você vai somar do 1 até o 9 e depois vai até o número 1. Ou seja, a soma da linha 9 vai ser de 1 até 9, aí depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem uma forma de resolver essa questão rápida? Tem. Como de um número inteiro para outro você aumenta uma unidade, a razão é de 1. Aí você pode pegar o primeiro termo mais o último termo, dividido por 2, que é a média aritmética, vezes o número de termos. E se você tiver uma agilidade em somar, você soma de 1 a 9. 1 a 9 você vai ter uma soma de 45 unidades. Já de 8 até 1, ou de 1 até 8, você vai ter uma soma de 36. Quando você pega 45 mais 36, você vai ter uma soma equivalente na nona linha de 81. Fica a dica. Essa questão é resolvida também pela sequência aritmética através da soma dos termos da PA. Na nona linha, só para a gente terminar a conclusão aqui dessa questão 3 da nossa aula, você somaria de 1 até 9 e depois de 1 até 8. Se você observar o padrão definido em cada linha, você somaria qualquer linha dessa sequência aí criada por esse garoto, seja a 10ª, a 21ª, a 34ª e assim sucessivamente. Se você for somar para terminar todos os números da nona linha, você vai somar de 1 a 9 e depois de 8 até 1, que daria essas duas somas, um total de 81 unidades. Portanto, a questão correta aqui para essa questão 3 é a letra D. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros quadrados de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes.
A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Dados de adaptação do Enem. A gente sabe que a condição climática aqui, nossa, aqui para o Nordeste, provoca esse tipo de problema com a falta da água. Deus queira que, num curto intervalo de tempo, isso seja resolvido por completo, independente de situação geográfica e política juntas. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de... Bem, no Enem cai muita proporção, como vocês bem sabem, questões de porcentagem, de juros, regra de 3 simples, direta, inversa, composta, escalas. É um assunto muito palpável na prova do Enem. E aqui fica claro que é uma questão que ele quer saber o que? A densidade demográfica. Existem algumas razões, porque você tem um estudo das razões, certo? Das proporções, para chegar nas famosas regras de 3, sabendo se as grandezas são diretas ou inversas. Enfim, esse conteúdo todo aí que faz parte em álgebra de grandezas algébricas, cai na prova do Enem. E aqui ele diz, segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é de... Bem, é uma questão que você até poderia ficar em dúvida. Será que eu vou dividir 800 mil por 20 milhões? Ou será que é 20 milhões por 800 mil? Como exemplo, se a velocidade é quilômetros por hora, eu pego uma unidade do sistema de medida de comprimento dividido por uma unidade do sistema de medida de tempo. Nesse caso aqui, você veja que ele quer habitantes por quilômetro quadrado. É uma razão entre habitantes, tem aqui 20 milhões de brasileiros, por quilômetro quadrado, que é a unidade aí de área. Ou seja, se você leu a questão e interpretou, dificilmente você vai errar esse cálculo. Pelo menos montar o cálculo. Divisão, aqui já é outro problema. Mas a questão de você montar bem a razão aí, você consegue ver que a questão diz que é habitantes por quilômetro quadrado. É uma razão em que o numerador é habitantes e o denominador são os quilômetros. É só você dividir 20 milhões por 800 mil. Que se você dividir 20 milhões por 800 mil, existem processos rápidos de você dividir não só números decimais como inteiros de forma rápida também. Já que a prova do Enem é uma prova muito bem elaborada e o tempo ele é muito precioso. É um dos pilares que norteia a prova do Enem, é você ter essa certa agilidade. Criar, você manipular bem os problemas e também os cálculos que estão em cada situação problemática, certo? Assim, se você dividir 20 milhões por 800 mil, você vai encontrar aqui uma divisão, você tem várias formas de simplificar, de 25. Ou seja, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado significa que você vai ter 25 pessoas a cada quilômetro quadrado. Ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra B. Vamos para a nossa quinta e última questão de hoje. Bem, a siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços, utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retângulo, de acordo com... Aqui você tem uma peça, um objeto maciço de ferro, que o comprimento dele é de 2,5 metros, a largura de 0,5 metros e a altura aqui dele de 1,3 metros. O produto das 3 dimensões indicadas na peça resultaria na medida de grandeza. Bem, aquilo que eu falei no início da nossa aula de hoje, galera.
Existem 6 sistemas de medidas oficializados. Existe um acordo signatário entre os países. Todo e qualquer aluno, quando se deparar com cálculo que envolve esses sistemas de medidas, tem que dominar 6 sistemas que são muito bem cobrados na nossa prova. Unidades de medidas de comprimento, de área, superfície, volume, capacidade e tempo. As pessoas confundem, eu falar aqui a grosso modo, capacidade e volume. Você pode relacionar a capacidade com volume. A capacidade é, por exemplo, esse tubo aqui de álcool, o que é a capacidade? É o que o corpo ocupa no espaço. Aliás, isso aqui é o volume, desculpe. O volume é o que o corpo ocupa no espaço. E a capacidade é o que ele pode armazenar em seu interior. Você chega, por exemplo, numa residência e você encontra uma piscina, ela vazia. Ali é o volume. Eu tenho volume, você tem volume. Um copo, ele tem um volume. A garrafa, quando você leva uma garrafa para beber água, ou seja, qualquer outro líquido, assistindo a uma aula, uma palestra, não importa a forma de como você está utilizando, aquele corpo ele ocupa um espaço, ali é o volume. E o que cabe em seu interior é a sua capacidade. A gente pode relacionar muito bem os sistemas de capacidade e de volume. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 decímetro cúbico é 1 litro. As unidades de área são as unidades de comprimento ao quadrado, é uma grandeza bidimensional. Quando eu falo em área, a área de um terreno meu, que um terreno que eu tenho, ou você tem, ou alguém tem, é de 245 metros quadrados. Isso é uma unidade de área. Volume já é uma unidade de quê? Tridimensional, é uma unidade de comprimento ao cubo. Quando a gente menciona volume, é metro cúbico, é centímetro cúbico, é quilômetro cúbico, é decâmetro cúbico. Aí tem as unidades de capacidade, que é mililitro, hectolitro, decilitro, e por aí vai. Aí tem as unidades do sistema de massa, né, que é o grama, tem a tonelada, tem o quilo, a miligrama. E tem as unidades de tempo, hora, minutos, segundos. Esses 6 sistemas de medidas que são oficializados, vocês devem dominar. E aqui o Enem está cobrando essa questão para ver se o aluno domina esses 6 sistemas de medidas que são básicos, essenciais e que perdura praticamente por toda a sua vida de estudante, de profissional e por aí vai. De muitos profissionais. E aqui, quando você multiplica essas 3 dimensões, você observa que quando você multiplica os números, você vai ter aqui um valor numérico, mas o que está aqui em volta da questão é em relação aos sistemas de medidas. E quando você pega uma unidade de metro vezes metros, pelas regras, definições e propriedades de potência, você vai ter a unidade de comprimento ao cubo. E toda unidade de comprimento ao cubo, nessa situação aqui, nos remete a um volume. O volume é uma unidade de comprimento elevada ao cubo, porque se trata de 3 dimensões. A letra A, massa, não tem a ver com massa aqui. Superfície é uma unidade de área, ela é bidimensional, envolve 2 grandezas. Capacidade, que eu já bem mencionei, e comprimento, que é uma grandeza unidimensional. Assim, a alternativa coerente ao que a questão propõe e quer de forma satisfatória em termos de resolução é a letra B, é o volume desse tipo de peça maciça, ok? A resposta seria letra B, porque vai tratar de uma unidade de comprimento elevada ao cubo. Portanto, fica aqui a dica, não deixem de estudar a matemática básica, que ela está presente na nossa prova e ela é de fundamental importância tanto para o ensino médio como para o ensino superior, para quem vai precisar e utilizar desses conhecimentos matemáticos ou afins. Até a nossa próxima aula.